Verificado o quórum regimental de que trata a portaria 145 de 2017 e com amparo na portaria 140/2021, declaro aberta a 25ª sessão ordinária virtual da segunda Câmara de Julgamento de 6 de maio de 2021. Eu, Francisco José de Oliveira Silva, conduzirei os trabalhos da presente Câmara. Gostaria inicialmente de indagar aos senhores conselheiros se fizeram a leitura da ata e se tem alguma correção a ser feita. Então, não havendo a correção, está aprovada a ata da 24ª sessão ordinária virtual de 5 de maio de 2021. Gostaria de indagar a secretária Silvana se tem resolução para ser lida e assinada. Tem, senhor presidente. O conselheiro... Sem áudio, Silvana. Desculpe. Tem resolução, sim, presidente. O conselheiro Wanda enviou 2 resoluções. Processo 6022-2017, Mercantil Samuel Shoa, e 308-2018, Companhia Brasileira de Distribuição. E o conselheiro Leilson enviou a resolução do processo 1824-2018, Vicunha Têxtil. Certo? Obrigado, Silvana. Obrigado aos conselheiros que entregaram as resoluções. Passando para a ordem do dia, hoje teremos a sequência dos processos da Riachuelo. Creio que teremos uma sessão também aparentemente mais tranquila. Então, processo de recurso 1.206/2018, aí 2017, 19.455. Recorrente, Lojas Riachuelo S.A., recorrido Seju. Relator, doutor José Alexandre Goiânia de Andrade. Os senhores Celso Luiz de Oliveira e Anchieta Guerreiro pediram sustentação oral, mas não irão participar desta sessão. Presente, representando a PGE, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra, o doutor Alexandre Goiânia. Senhor presidente, senhores conselheiros, os colegas conselheiros, doutor Biratã, Silvana, bom dia novamente. Saudar aqui a doutora Lúcia também, que está presente na sessão. Prazer renovado estar aqui com os colegas. Senhor presidente, o processo que me coube hoje a relatoria é o processo proveniente do auto de infração 2017-19455, processo 1/206/2018, tendo por recorrente Lojas Riachuelo S.A., e recorrido à célula de julgamento de primeira instância. A peça inaugural do auto de infração, ela relata a seguinte infração: falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por substituição tributária, na forma e prazos regulamentares. O contribuinte não efetuou a selagem de 111 notas fiscais eletrônicas destinadas com o selo fiscal de trânsito. Em decorrência da não selagem, incorreu o contribuinte em falta de recolhimento do ICMS antecipado de alguns itens. Base de cálculo de R$ 11.055,28, conforme informações complementares. O auto de infração aponta infringência ao artigo 73 e 74 do decreto 24569, com imposição da penalidade preceituada no artigo 123.1c da Lei 12.670. Cobrança do ICMS em R$ 11.055,29, com multa no mesmo valor. A empresa foi intimada com ciência em 5/6/2017, através do termo de intimação 2017-05508, em auditoria fiscal plena para o período de janeiro de 2012 a dezembro de 2013, para apresentar todos os documentos fiscais previstos na legislação para esse tipo de fiscalização, como também a declaração do imposto de renda à pessoa jurídica dos anos 2012 e 2013. Ainda em 26/7/2017, a empresa foi intimada, através do termo de intimação 2017-08727, a justificar e ou comprovar a selagem com o selo fiscal de trânsito, as notas fiscais eletrônicas interestaduais destinadas
conforme descritas em tabela anexa àquela intimação. Em 1 de 8 de 2017, a empresa apresentou resposta ao termo de intimação 2017-08727, através de e-mail, afirmando que analisamos as planilhas anexas aos termos de notificação 2017-08710, faz parte de outra auto-infração, e 2017-08727, que trata sobre selagem de notas fiscais do período de 2012 e 2013, e verificamos que não temos a selagem desses documentos fiscais. Estamos regularizando a selagem de todas as notas fiscais emitidas para inscrição estadual 0628670991 e, desta forma, solicita autorização para efetuar a selagem das notas relacionadas nas planilhas anexas às notificações citadas até a próxima quarta-feira, 09/08/2017. O auto de infração foi lavrado em 09/11/2017, com ciência através de AR em 15/11/2017, onde relata o agente fiscal que, no decorrer dos trabalhos, constatou que, analisando as notas fiscais de entrada da empresa no período fiscalizado, verificou-se a existência de 111 notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sem a devida posição do selo fiscal de trânsito, conforme relação em anexo. Desta forma, finaliza seu entendimento aplicando a penalidade pela ausência de recolhimento de ICMS antecipado em decorrência da não selagem das referidas notas fiscais. Em sua impugnação, a empresa, agora recorrente, sustenta haver equívoco no lançamento do crédito tributário, onde levanta as seguintes hipóteses de defesa. Irregularidade do termo de conclusão de fiscalização pela ausência de indicação de base de cálculo e alíquotas, afrontando os artigos 30 e 53 do Decreto 25.468 de 99, inexistência de comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela impugnante por não ser a mera existência ou não do selo fiscal que interessaria ao Estado do Ceará, mas a adequada e integral arrecadação dos impostos, requer a juntada de novos documentos e reforçar a impressibilidade da realização de perícia técnica para se chegar à verdade material, aplicação do princípio da eventualidade e aplicação da penalidade do artigo 123.1d da Lei 2.670 de 96. Listagem contribuinte finaliza seus pedidos impugnatórios, requerendo a improcedência do auto de infração, ou caso não haja o recolhimento integral o acolhimento integral de suas razões de defesa, que seja afastada a aplicação da multa de 100% e aplicada a multa do artigo 123.1d. Processo encaminhado para o julgamento em primeira instância, que em folhas 96 a 104 não acolheu a preliminar de nulidade por ausência do cumprimento de formalidades no termo de conclusão nos seguintes moldes. No presente caso, o relato do auto de infração e a informação complementar citam expressamente os dispositivos infringidos à base de cálculo e a alíquota e descreve as circunstâncias fáticas que ensejaram a autuação, tendo o sujeito passivo recebido os documentos que subsidiaram o lançamento de ofício. Portanto, o sujeito passivo tinha condições de exercer sua defesa de forma ampla e absoluta, detendo de todas as informações necessárias para fazê-lo. Igualmente, sobre o pedido de perícia, afasta a sua necessidade, considerando que o pedido da parte foi genérico, não havendo trazido aos autos nenhum documento ou evidência que ensejasse a necessidade de perícia ou diligência, se tratando de pedido que não atende aos requisitos do artigo 93 da Lei 2.614 de 2014. No mérito, decidiu pela procedência do auto de infração, afirmando que, à época do fato gerador, era prevista a obrigatoriedade da apresentação para selagem do documento fiscal de entrada no Estado, conforme artigo 157 do Regulamento do ICMS. Mesmo com a alteração da legislação pelo Decreto 32.882 de 2018, afastando a obrigatoriedade da selagem nas operações de saída, foi mantida a obrigação fiscal para as operações de entrada. Que o auto de infração não se trata de cobrança de penalidade pela não selagem, mas o não recolhimento do ICMS antecipado em razão da inexistência de comprovação de selagem das notas fiscais, não tendo sido apresentada GNRE ou DAI comprovando o recolhimento do imposto. As resoluções apostadas pelo contribuinte como paradigmas foram proferidas em processos que tratam de circunstâncias fáticas
e infrações distintas da hora analisada. Nesse ponto específico, o julgador de primeira instância, ele pega cada resolução apontada como paradigma, abre a resolução e faz um comparativo com o caso presente. O contribuinte não comprovou a escrituração dos impostos ou mesmo registro das 111 notas fiscais no CITRAN, o que não atrai a aplicação da súmula 6 do CRT, não cabendo enquadramento da infração para o artigo, reenquadramento da infração para o artigo 123.1d da Lei 2.670. Contribuinte é intimado da decisão de primeira instância ao que apresenta o competente recurso ordinário, o CRT, as folhas 113 a 120, nos termos da nossa legislação processual, onde, em linhas gerais, renova absolutamente todos os mesmos argumentos apontados na impugnação, não trazendo nenhum tipo de argumento novo. O que nós temos no processo é a juntada a juntada posterior de recibos de EFDs, mais nada vinculado especificamente ao processo em questão. A assessoria processual tributária, por sua vez, em parecer fundamentado, manifestou-se pela manutenção da decisão recorrida, afastando a preliminar arguida e, no mérito, por confirmar a procedência da acusação fiscal pelo fato de se configurar no espectro normativo do artigo 123.1c da Lei 2.670 de 96. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Presidente. Doutor Alexandre, com a palavra, o doutor Biratã Andrade. Pela ordem, presidente. Sim, doutor Marcos. O meu processo ele guarda muita semelhança. Recolhimento, falta de recolhimento também de substituição, 2013. A mesma questão das 111 notas. Eu estou tentando identificar aqui a diferença. Eu acho que... Será que não é um é ST e outro é... Isso. A comprovação é ST, enquanto o doutor Alexandre Goiânia é antecipado. Antecipação, é verdade. Certo? E eu acrescento mais uma pimenta, né? É que o meu processo é o da falta do selo fiscal. Ou seja, vamos falar dos mesmos fatos. É mais um processo cada vez para não gerar nenhuma confusão. Ok. Creio que os seguintes, o meu e o do doutor Marcos, serão mais fáceis, porque os fatos já vão ser debatidos. Isso, primeiro. Obrigado, doutor Marcos. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Biratã, procurador do Estado. Bom dia a todos, senhor presidente, senhores conselheiros, Silvana. Esse processo aqui, a nosso ver, não apresenta maior complexidade, até porque o próprio contribuinte, ele, de certa forma, ele admite aí a ausência, né, dessa selagem, ele admite que essas operações efetivamente ocorreram, porque muitas vezes a gente vê aqui, durante as impugnações, até contestando, né, essas operações, e aí, inclusive, aí as informações complementares, há a informação de que o contribuinte eu quero um tempo aqui para selar essas notas fiscais, ou seja, admite que essas operações efetivamente ocorreram. E a questão central não é, nesse processo aqui, não é exatamente a ausência de selo. A ausência de selo foi apenas um instrumento que a Secretaria da Fazenda, né, a Auditoria Fiscal, encontrou para poder chegar à falta de recolhimento. E aí você vê que também não há a comprovação dessa escrituração, o registro das referidas notas fiscais, ou seja, estava totalmente... essas operações efetivamente ocorreram, a própria parte admite, o contribuinte admite, quando diz, eu quero um prazo aí para poder fazer a selagem dessas notas, ao mesmo tempo não tem escrituração, não tem registro, e como eram operações sujeitas ao ICMS antecipado, efetivamente esse foi cobrado. Então, assim, eu não vejo aqui qualquer controvérsia em relação aos fatos em si, né? Ao meu ver, estão bastante claros. Aí restaria aqui as questões de direito, que, a nosso ver, também não encontram amparo, as questões suscitadas pelo contribuinte, né? Não encontram amparo. Como questionar a formalidade,
do auto de infração em si, por não ter preenchido os requisitos formais, né? A gente observa aqui de uma forma bem breve que os requisitos, dispositivos legais estão devidamente lançados, não houve qualquer cerceamento ao direito de defesa. Acho que, inclusive, que essas alegações são semelhantes àquelas que nós defrontamos ontem nos processos da pauta de ontem, né? No mérito, a recorrente alega a inexistência de comprovação de qualquer ato ilícito, mas, a nosso ver, está mais do que caracterizado essa comprovação desses atos, desse não recolhimento de ICMS antecipado. A questão, ele questiona aqui a mudança na legislação em relação à selagem, né? Que também não tem qualquer influência, porque, no caso aqui, o que se detectou foi a ausência desse registro de entrada, né? Que inclusive continua a obrigatoriedade desse registro de entrada, chegando-se assim à ausência do recolhimento do ICMS antecipado. Então, assim, não há qualquer interferência aqui, alteração legislativa em relação à questão do selo. O pedido de perícia também, ele realmente é bem genérico, não vejo aqui nada assim, nada plausível aqui no sentido de converter o processo em perícia, nada assim que pudesse elucidar ou resolver a questão, pelo que já foi aqui narrado. Também tem um pedido aqui de reenquadramento de penalidade, né, requerido pela defesa, no caso 131D, mas também já foi devidamente esclarecido aí durante o relato que não há escrituração dessas 111 notas fiscais no livro registro de entrada, nem escrituração do imposto por substituição, nem por antecipação em serviços fiscais. São basicamente essas questões. A penalidade, então, é aquela do 123.1c, que foi a sugerida no auto de infração, razão pela qual nosso entendimento aqui está em conformidade com o parecer da assessoria processual tributária, quando ela opina pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmar a decisão singular de procedência da acusação fiscal. São essas considerações, senhor presidente e senhores conselheiros. Obrigado, Tubiratã. Senhores conselheiros, o processo está em discussão. Senhor presidente, só para realmente tirar colocar de uma forma clara, como o doutor Biratã colocou, as questões preliminares são absolutamente, inclusive a questão pericial, a prova pericial também, são as mesmas que foram discutidas nos processos de ontem, né? A gente tem aqui a questão da ausência, da irregularidade do termo de conclusão da fiscalização, que eu acho que foi replicado para todos os autos de infração dessa ação fiscal, a inexistência de comprovação de ato ilícito, se mistura muito com o mérito, e a questão da prova pericial também, né? A parte faz um grande arrazoado sobre a questão da necessidade da prova pericial, mas não traz nada contundente, não traz nada claro do ponto de vista de possibilitar, né, o surgimento de alguma dúvida do ponto de vista de se levar o processo para uma perícia, né? E como apontado aqui, só para realmente ficar bem pontuado, a própria parte no decorrer da ação fiscal concorda que não selou essas 111 notas, né? O agente fiscal, ele traz aqui a relação de todas as notas fiscais e não só as notas fiscais. Ele coloca a chave da nota fiscal, coloca a numeração da nota fiscal, qual o tipo de operação, data, valor informado na nota fiscal, base de cálculo do ICMS, valor do ICMS, né?
Então, assim, está muito claro aqui, realmente, todos aqueles liames que nós temos que observar para validar ou não uma autuação, estão todos muito claros aqui nesse processo. Estou à disposição dos companheiros se precisarem de mais alguma informação também, senhor presidente. Obrigado, doutor Alexandre. Senhores conselheiros, o processo continua em debate. Sem debate? Então, todos estão aptos a votar? Sim? Então, vamos votar. Com relação às preliminares de nulidade e perícia, vou botar logo em bloco essas duas questões, já que já foi objeto da sessão anterior, da 24ª sessão ordinária desta Câmara. Vou colocar em bloco a votação. Nulidade e perícia, com relação a essas duas preliminares. Como vota o doutor Alexandre Goiânia? Senhor presidente, eu afasto as preliminares de nulidade e de possibilidade de perícia, necessidade de perícia. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Sigo o relator, presidente. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator. Agora é mérito, né, doutor Alexandre? O senhor enfoca a questão do reenquadramento ou não, certo? Que isso é mérito. Ok. Em relação ao mérito, senhor presidente, eu voto pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento, mantendo a decisão de procedência da acusação fiscal de primeira instância. Não se aplicando o reenquadramento solicitado, né? Não se aplica o reenquadramento, senhor presidente. Exato. Obrigado, doutor Alexandre. Doutor Henrique? Presidente, acompanho o relator. Doutora Elineide? Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com o relator. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Marcos? Com o relator, presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega-lhe provimento para confirmar a decisão condenatória exarada em primeira instância, nos termos do parecer da assessoria, adotado pelo representante da douta PGE. Esta é a decisão para este primeiro processo. Seguindo a pauta, anuncio o processo de recurso 1.295/2018, aí 2017-19.440. Recorrente, Lojas Riachuelo S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Wander Uchoa. Houve pedido de sustentação oral, mas os patrões da causa declinaram de participar da sessão. Encontra-se presente a sessão do doutor Biratã Ferreira de Andrade. Também registrar a presença da doutora Lúcia Muniz aqui presente, sempre presente conosco, e aí dando um auxílio luxuoso a essa sessão quando precisamos. Muito obrigado, sempre, pela sua participação. Com a palavra, doutor Wander Uchoa. Obrigado, senhor presidente. Renovo meus cumprimentos a todos os colegas, conselheiros, ao doutor Biratã, doutora Silvana. É sempre uma alegria revê-los. O nosso processo, como já dito, trata-se decorre da mesma ação fiscal do processo anterior e guarda bastante similitude em relação aos aspectos fáticos, né? O nosso processo trata em si do descumprimento da obrigação acessória de falta de selo. Então, as mesmas 111 notas fiscais que foram já comentadas no processo anterior são as que estão aqui no nosso processo e que não foram objeto de selagem. Então, aqui o descumprimento em relação aos artigos 153, 155, 157 e 159 do decreto, e a penalidade imposta foi a do artigo 123, inciso 3, a linha M. Por conta de já termos informações sobre esse processo, gostaria apenas de ressaltar alguns pontos, mas fico à disposição caso surja alguma dúvida. Os pontos que eu gostaria de ressaltar é que a própria parte, em resposta dirigida ao auditor fiscal, declara que as notas fiscais realmente não foram seladas, inclusive pedindo ao auditor fiscal, solicitando ao auditor fiscal prazo
para que providenciasse essa selagem, né? Ou seja, posteriormente à intimação do início da ação fiscal e, por conta disso, afastando o caráter de espontaneidade. Né? Em relação aos pedidos, o processo foi a julgamento da primeira instância, né? O julgador da primeira instância realmente julgou pela improcedência da impugnação, mantendo a autuação fiscal, né? E inconformado as lojas Riachuelo, interpuseram o recurso ordinário. E no recurso ordinário, gostaria aqui de topicalizar o que ela trouxe para nós decidirmos. Foram 5 questões, 5 pontos. Primeiro, a nulidade por ausência da base de cálculo e das alíquotas, que também consta do processo anterior. Aqui há um pedido, também um pedido de perícia, da mesma forma como foi requerido no processo anterior. Aqui há um pedido de decadência para aplicação do artigo 150, parágrafo 4º, é um pedido de decadência. E no mérito, ele pede a improcedência da ação fiscal e a redução da penalidade para aplicação do parágrafo 12 do mesmo artigo 123. O processo foi a assessoria processual tributária que exarou seu parecer, da mesma forma, também pela improcedência do recurso ordinário, mantendo integralmente a decisão de primeira instância. É esse o relato, senhor presidente. Obrigado, doutor Wander. Com a palavra, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Senhor presidente, assim, eu vou me ater aqui, como essa questão, assim, boa parte dos fatos aqui já estão esclarecidos, né? Então, a gente vai só reiterar aqui o nosso entendimento em relação ao não acatamento do pedido de nulidade, pelo aquilo que a gente já discutiu, né? Já que ele aponta algumas irregularidades formais do termo, de conclusão, falta de indicação correta de dispositivos legais, a gente já analisou, realmente não há como acatar. O mesmo em relação à perícia, não apresenta nenhum pedido assim, realmente que mereça encaminhamento para a perícia, também já foi discutido. Em relação à decadência, que não existe em relação ao processo anterior, nós entendemos pelo seu afastamento, até porque não há qualquer registro em relação a essas operações. Então, assim, ao meu ver, está bem caracterizado aqui o lançamento de ofício, haja visto aqui que, além da ausência de selo, não há escrituração, não há registro contábil, não há nada aqui que justifique uma informação do contribuinte que pudesse ser homologado. Então, nesse sentido, nós afastamos aqui a aplicação de 150, parágrafo 4º. No parecer aqui, eu prestei atenção aqui que o relator ele fez menção aqui a um pedido de alteração de penalidade, mas o parecer que ele não teceu nenhum comentário. Só ver aqui, só um instantinho. Ante o exposto, apenas pelo conhecimento do recurso ordinário, negando o provimento para que seja confirmada a decisão condenatória proferida em primeira instância. Qual seria a arguição aí do reenquadramento? Está aqui, perdão. Está na última, na penúltima página. Sim, Quanto ao pedido, quanto ao reenquadramento. Quanto ao reenquadramento da penalidade, previsto no artigo 123, parágrafo 12 da Lei 12.670, com a nova redação dada pela Lei 16.258, observo não ser possível sua aplicação por este caso. Como bem observou a julgadora em sua decisão, a falta do selo fiscal gerou a falta de recolhimento do imposto por substituição tributária e antecipação, que foram cobrados respectivamente nos autos de frações tais e tais, bem como a falta de escrituração no SPED fiscal lançado no auto de infração, o que afasta qualquer benefício de redução da multa.
sua aplicação está condicionada tanto ao recolhimento do imposto quanto ao registro das notas fiscais, ou seja, são duas condições, não são alternativas, né? São as duas condições, elas devem estar preenchidas para a aplicação dessa atenuante. Então, não restou caracterizada a aplicação aí, um reenquadramento com base no 123, parágrafo 12 da Lei 2.670. São essas considerações, senhor presidente. Nós opinamos então, pela procedência do auto de fração e confirmação da decisão de primeira instância. Obrigado, Piratã. Senhores conselheiros, o processo está em debate. Sem nenhuma discussão? Então, eu vou colher aqui os votos já. Como a matéria já, como dito anteriormente, bastante discutido, né, e as preliminares são as mesmas. Neste processo, tem um pedido de decadência, diferentemente do primeiro, porque o primeiro diz respeito a 2013, esse é 2012 e 2013. Então, vamos votar em bloco essas preliminares. A nulidade, por falta de indicação de base de cálculo, dispositivos legais no termo de conclusão de fiscalização, a decadência e a perícia suscitada. Doutor Wander, como vota? Senhor presidente, em relação à nulidade e à questão da perícia, eu afasto ambas pelas mesmas razões já declaradas no processo anterior. Em relação à decadência, também afasto, por se tratar de descumprimento de obrigação acessória, aplicando a contagem do prazo decadencial pelo artigo 173 do CTN. É como voto, senhor presidente. Doutor Marcos? Acompanho o relator, presidente. Doutor Alexandre? Acompanho o relator também, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator. E doutor Leilson? Com relator. Então, presidente, só fazendo aqui uma correção na minha manifestação, que em relação à decadência, eu me manifestei porque é como se eu estivesse manifestando aqui em relação ao recolhimento do tributo. Na verdade, a gente está tratando de obrigação acessória. Só fazer essa correção, porque, assim, foi comentado aqui que tinha um falta de recolhimento, antecipação, substituição tributária, e eu acabei... E esse aqui é de falta de selo. Então, assim, pelo descumprimento de obrigação acessória. Só fazendo não muda nada, mas só fazendo essa observação. Porque o meu fundamento ele vai servir para o próximo, né? Se tiver a alegação de decadência. Não sei se a parte está arguindo a decadência na questão do ICMS e do tributário. Era só essa observação, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Mas não altere nada, não, o entendimento. Tá certo. Tá certo, doutor Biratã. Continuando aqui, a perícia ficou de fora, né, doutor Wander, com essa perícia? Com relação à perícia, também afasto. Tá certo. Pelas mesmas razões já declaradas no voto anterior. Algum conselheiro diverge do relator quanto à necessidade ou não de perícia? Então, afastar da perícia. No mérito, como vota o doutor Wander? Senhor presidente, voto por conhecer do recurso ordinário, negar-lhe provimento, mantendo a decisão de primeira instância, ou seja, pela procedência da autuação fiscal, e em relação ao pedido de reenquadramento da penalidade, também nego esse pedido em razão de não atendimento das condicionantes previstas no parágrafo 12 do artigo 123, qual seja, devido regular recolhimento do imposto, do tributo e a devida escrituração das operações. Obrigado, doutor Wander. Doutor Marcos, como vota? Com relator, presidente. Doutor Alexandre? Com o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutora Elineide? Com relator. Doutor Leilson? Com relator. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada de primeira instância, nos termos do parecer adotado pelo representante da douta PGE. Esta decisão para este processo. Seguindo aqui a nossa pauta, anuncio o processo de recurso 1298-2018, aí 2017-19450,
Recorrente, Lojas Riachuelo S.A., recorrido, Seju. Relator, doutor Marcos Mota de Paula Cavalcante. Houve pedido de sustentação oral, mas a parte declinou participar da sessão. Encontra conosco o representante da PG, doutor Biratã Ferreira de Andrade. Com a palavra do relator. Queria renovar o bom dia a todos, bom dia, presidente, doutor Biratã, Silvano, conselheiros. Esse processo também guarda muita similitude em relação aos outros, né? Vou relatar aqui. O processo trata de falta de recolhimento do imposto devido por substituição tributária proveniente da não selagem de 111 notas fiscais eletrônicas destinadas com selo fiscal de trânsito. O agente do fisco analisou as notas fiscais de entrada da empresa no período fiscalizado, verificando a existência de 111 notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual, sem a devida posição do selo fiscal de trânsito. Foi emitido o termo de intimação, concedendo prazo para que o contribuinte comprovasse a devida selagem, o que não ocorreu. O contribuinte respondeu ao termo de intimação com um e-mail informando que não tinha selagem desses documentos fiscais em questão e solicitando o prazo para regularizar a selagem, o que foi negado em decorrência da perda da espontaneidade após ciência do termo de início de fiscalização. O período da infração foi o mês 6 de 2013, o mês 9 de 2013 e o mês 12 de 2013. Infringindo os artigos 73 e 74 do Decreto 24.569/97, sugerindo a penalidade no artigo 123(1)C da Lei 12.670/96, alterado pela Lei 13.418/2003, onde o valor principal é R$ 2.620,06 e multa de igual valor. O contribuinte interpõe intempestiva impugnação em que consigna, de forma resumida, o seguinte: de forma preliminar, a suspensão de exigibilidade do crédito tributário nos termos do artigo 151.3 e 206 do CTN, requer a nulidade do auto de infração por irregularidade do termo de conclusão, por ausência de base de cálculo, alíquota e dispositivos infringidos, igualmente aos autos anteriores. Numérica, a inexistência de comprovação de qualquer ato ilícito praticado pelo impugnante. Como instrumento de controle, o selo fiscal perdeu sua função, sendo desnecessário depois do advento da Lei 16.258, que permitiu aos registros eletrônicos suprirem uma possível ausência do selo fiscal de trânsito. Que o fiscal estava de posse das notas fiscais e deveria ter confrontado importantes questionamentos sobre o uso da nota em mais de uma operação, verificar alguma irregularidade nas operações ou se havia indícios de fraude, ou se era possível afirmar que não houve recolhimento do imposto. A aplicação da penalidade mais benéfica, prevista no artigo 123(1)D da Lei 12.670, porque o crédito indevido seria apenas o delito maior, não o delito fim. Delito meio, não o delito fim. Devendo ser aplicada a multa de 50% pelo atraso do recolhimento, conforme as resoluções 477/2003, 475/2003 e 458/2005. E também solicita a busca de verdade material com a realização de perícia. Em decisão singular, a autoridade julgadora de primeira instância julgou pela procedência, enfrentando todos os argumentos da defesa, onde se destacam alguns tópicos. De forma preliminar, constata a regularidade formal da ação fiscal, afastando as nulidades sugeridas pela parte. O pedido de perícia foi formulado de modo genérico, não apresentando fundamentos para a necessidade e pontos a serem revistos por um perito. Quanto ao mérito, apesar da aplicação do selo fiscal de trânsito, ter deixado de ser obrigatório nas saídas de mercadoria, por força da redação dada pelo Decreto 32.882/2018, permaneceu obrigatório nas entradas interestaduais. Portanto, não prospera o argumento da defesa de que o citado selo perdeu sua função como instrumento de controle. Vocês estão me ouvindo? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Como instrumento de controle. Sim, sim. Estamos Nem que a Lei 16.258/2017 permitiu suprir a ausência do selo fiscal de trânsito com os registros eletrônicos. Ressalta-se ainda que o ato de infração não se trata de ausência de selo fiscal, e sim de falta de recolhimento do ICMS devido por substituição tributária, cujo pagamento ocorre por ocasião da passagem no primeiro posto fiscal de entrada nesse estado.
Discordando da decisão singular, a empresa apresentou, nos termos da nossa legislação processual, tempestivo recurso ordinário, alegando as mesmas razões constantes da impugnação, pugnando pela improcedência da autuação. O processo é encaminhado à Célula de Assessoria Processual Tributária, que emite o parecer número 307 de 2020, opinando pelo conhecimento do recurso ordinário, negando provimento para confirmar a decisão singular de procedência da acusação fiscal. Seu relato, presidente. Obrigado, doutor Marcos. Com a palavra, doutor Biratã. Presidente, o que acrescentar aqui, né? Porque, assim, basicamente, a gente tem as mesmas questões já trazidas, assim, muitos, inclusive, são réplicas das questões de ontem, né? Como a questão das nulidades, questão da perícia também. A perícia é muito semelhante ao processo, o primeiro processo relatado, questões que a gente já analisou, entendeu que não merecem amparo, né? Aqui, basicamente, o que nós temos aqui são a exigência do ICMS tributária, mas a metodologia aqui, basicamente, foi a mesma também do primeiro processo, né? Através da verificação do selo fiscal de trânsito, se tem mais alguma coisa aqui, algum detalhe aqui que... Não, basicamente são essas questões. Aí o que ele pede aqui são reenquadramentos da penalidade, que é aqui um reenquadramento, redução de 50% da multa, o que não tem como ser acatado, haja vista a ausência aqui de registro, né? De escrituração. Então, deve ser mantido aqui o 123.1c da Lei 2.670. É porque, assim, realmente, essas questões aqui já foram, assim, elas praticamente se repetem. Então, assim, eu não teria muito o que acrescentar aqui. Então, nós opinamos pela confirmação da decisão singular de procedência da acusação fiscal, senhor presidente. Obrigado, Biratã. Acho que o doutor Marcos deve ter perdido a conexão, e ele é o relator do processo. Presidente, enquanto ele retorna aqui... Retornou. Só ressaltar aqui o zelo nesse processo do julgador de primeira instância e do parecerista, viu? Decisões muito bem feitas, analisando todos os pontos que têm que ser analisados de uma forma muito clara, né? Precisa também exaltar aqui o trabalho deles, que foi muito bem feito. Sim, é o que eu digo, assim, o trabalho mais difícil é o do julgador de primeira instância, que tem uma acusação e tem uma defesa, né? Aí vai dar um norte para ele. A gente já chega aqui já com duas análises, no mínimo, né? Tanto do julgamento como da consultoria. Então, o nosso trabalho em tese, está mais fácil. A gente segue uma coisa ou outra, né? Lá não, ele vai construir todo um pensamento, toda uma tese. Mas, presidente, às vezes a gente não segue nenhum. Também tem isso, tem essa discrepância, mas via de regra, a gente segue. Doutor Marcos está aqui ainda sem vídeo e áudio, mas vai retornar já. Ele pediu só um minutinho aqui. Não impede que façamos algumas discussões. O processo está aberto para discussão, senhores. Senhor presidente, pelo que eu entendi, então, assim, a única diferença entre este e o primeiro de relatoria do doutor Alexandre, que o primeiro foi ICMS antecipado e o atual é ICMS-ST, não é isso? ST. O que eu achei interessante nessas autuações é que o auditor ele foi no documento fiscal e capturou dentro do documento fiscal aqueles produtos que eram sujeitos antecipados e sujeitos a ST. Ele fez isso. Operação, viu? Que uma coisa é você capturar o documento, esse documento, outra coisa é você, dentro do documento, lá na nota fiscal eletrônica, capturar só aquilo que é ST, porque como a Riachuelo, né, deve ter forma de tributações diferentes, né, numa mesma nota fiscal, e ele foi lá dentro do documento fiscal e trouxe só aquilo que era pertinente a cada autuação. Trouxe, as planilhas traz produto por produto. Trabalho de mineração mesmo, isso aí, viu?
Continua a discussão. Doutor Marcos já conseguiu retornar? Aguardar um pouco mais. Ele enviou mensagem dizendo que tinha caído a conexão, a gente tá... Foi, né? Foi, esse aqui é desse, teria, ó, do Trabalho de Desenvolvimento Social Arquivo aqui. É ele que está aqui, mas está sem vídeo e áudio, ele disse. Pronto. Ele está sempre falando com o chat. Se for o caso, doutor Marcos, só para correr com a finalização do processo, você poderia só via áudio, em vez de ter vídeo e áudio, né? Acho que ele está sem os dois, doutor. Está sem os dois. Ele só está é. conseguindo a comunicação via chat. Ah, tá. Escrita. Ele poderia mandar o voto dele, assim, Por em isso breves linhas, por escrito, né? Para a gente poder apreciar. Isso. Presidente, aí fosse o caso, a gente daria um intervalo para o último processo, é o tempo que ele entraria. Ó, o doutor Bretan sugeriu o voto escrito, ele está dizendo se puder, ótimo. Eu não vejo nenhum problema, eu anuncio aqui os termos do voto. Doutor Marcos, pode fazer o voto por escrito. Aí a gente termina esse processo e dá um intervalozinho para o último processo. Primeiro ele disse que afastava as nulidades e a perícia, né? Pronto, na questão das preliminares, tanto afasta a nulidade quanto a perícia. Doutor Marcos de voto, o seguinte seria doutor Alexandre, com relação às preliminares suscitadas no processo. Também acompanho o relator, senhor presidente, afastando também as nulidades e a perícia. Doutor Henrique. Presidente, acompanho o relator também. Doutor Elineide. Com relator. Doutor Leilson. Com relator, presidente. E doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, afastado as preliminares citadas pela parte. No mérito, como vota o doutor Marcos? AC. Ele vota para confirmar, no mérito, o doutor Marcos vota para confirmar a decisão recorrida de procedência da autuação. Ele já registrou o voto aqui. Doutor Alexandre? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Henrique? Acompanho o relator, senhor presidente. Doutor Elineide? Com relator, senhor presidente. Doutor Leilson? Com relator. Doutor Wander? Acompanho o relator, senhor presidente. Então, a segunda Câmara, por votação unânime, conhece o recurso, nega provimento e confirma a decisão condenatória exarada pela instância, nos termos do parecer da assessoria, adotado pelo representante da douta PGE. Senhores, falta apenas um processo agora, mas em face do problema técnico do doutor Marcos, a gente vai dar um intervalo de 10 minutos e retomamos em seguida. Tudo bem? Pessoal, 10 minutos mesmo, viu? Para não... Isso. Para não perder. E esses 10 minutos acabam virando 15, aí... Não, ó, 9h25, às 9h35 estamos de volta. Tá bom.